A paz do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos que vão curtir esse vídeo. Nós vamos continuar falando na mesma passagem bíblica, que é de João, capítulo 3, verso de 1 a 6, tá? Porque nós começamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo e entramos nessa mesma passagem, né? E falamos sobre o batismo do Espírito Santo e entramos sobre o nascer das águas, nascer do Espírito e nascer das águas, no primeiro vídeo que nós gravamos. O segundo foi sobre o batismo nas águas. O terceiro, na mesma passagem bíblica, caminhando para a salvação. E agora, na mesma passagem bíblica de João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemo. Nós vamos falar sobre o verso 6. O rapaz vai ler para nós a mesma passagem, tá? João 3, do 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você viu aí? Nós vamos pegar somente o versículo 6, tá? Nicodemo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele falou para Nicodemo. Eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem, porque ela é muito importante, você vai aprender bastante. Se assim o Senhor permitir que o Espírito Santo nos dirija nesta palavra abençoada. E eu creio no Senhor, na misericórdia de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo do Senhor. E creio que Ele falará por nós. Jesus falou para Nicodemo. Você viu aí um pouco atrás, conforme nós já vem pregando nessa passagem, Nicodemo, aquele que quiser entrar no céu, tem que nascer da água e do Espírito. E Nicodemo foi ter com ele aí nessa passagem. E ele falou: quando é isso, Senhor? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, Nicodemo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero mostrar para vocês a situação de Nicodemo, a minha situação e a situação daqueles que é parecido comigo, Nicodemo, tá certo? Eu quero dizer para você que há 34 anos eu vivi nascido da carne. Porque muita gente prega e fala assim: olha, Deus deu lá para Adão o espírito de vida. Está enganado. Não é espírito de vida. Ele deu fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele soprou nas narinas de Adão e deu a ele fôlego de vida e não espírito de vida. Porque nem podia dar também. Tá certo? Então veja bem. E ele deu para mim também, quando nasci, fôlego de vida. Eu nasci da carne. Eu não nasci do espírito. Foi o que Jesus estava falando com Nicodemo. Eu era semelhante a um boi lá no pasto. O boi lá também tem fôlego de vida. Eu só tinha fôlego de vida também. Tá certo? E você que só recebe o Espírito Santo se aceitar a santidade que é Jesus. Só pode receber o Espírito Santo se aceitar a santidade. Se passar pelas águas, se for batizado, se aceitar Jesus, aí recebe o Espírito Santo. Só pode ir por aí. Eu era como aquele boi lá no pasto. 34 anos vivi nessa vida. Só tinha o fôlego de vida.
mais nada, né? Eu era semelhante a um tambor de lixo. Não é o lixo, o tambor. Você também que não aceitou Jesus ainda, que não é batizado com o Espírito Santo, é também igual eu era, e igual Nicodêmio era. Nicodêmio era diferente um pouco, porque Nicodêmio era um homem príncipe dos judeus, mestre do sinédrio, quer dizer, do Senado, vamos falar mais simples. E ele era doutor da lei, ele não podia errar, mas ele não era falho igual eu, e nem igual você que está me ouvindo, que vai ouvir esse vídeo. Ele não era igual nós. Eu vivi 34 anos no mundo do pecado. Eu aceitava de tudo. Eu já disse, eu era semelhante ao tambor de lixo. Não é o lixo, é o tambor. Eu aceitava de tudo que vinha. Eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu jogava. Tudo aquilo que vinha, dançava forró, tudo aquilo que vinha eu aceitava, né? Então, por quê? Porque eu não tinha nascido do Espírito. Você também é a mesma coisa de mim e de Nicodêmio. Só que Nicodêmio é diferente de nós, porque Nicodêmio não podia errar, porque era doutor da lei, naquela época não podia errar. E nós vivia errado, eu vivia errado. E você que vive hoje na vida que eu vivi, você vive também semelhante, como eu já disse, como eu vivi, semelhante ao boi lá no pasto, só tem menos o fogo de vida. E também igual o tambor de colocar lixo. É semelhante, eu não estou dizendo que você ou eu é o tambor, e nem que é o boi, eu estou falando que é semelhante, é diferente, né? Que aceita tudo que vem. Ah, missionário, mas eu não aceito essas coisas, eu não gosto do erro, eu não gosto de mentira, eu não roubo, eu faço tudo certo. Mas eu quero te dizer, Nicodêmio também fazia tudo certo. Ele fazia tudo certo. Mas quando ele foi ter com Jesus, Jesus falou, Nicodêmio, você tem que nascer de novo. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, Nicodêmio. Nicodêmio falou, mas como pode ser isso? Eu já sou velho, tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou, Nicodêmio, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Nicodêmio tinha nascido da carne. Nicodêmio não tinha o Espírito de Deus, como eu também não tinha, até os 34 anos. Aí que eu aceitei Jesus, foi que eu passei a ter o Espírito de Deus. Mas eu não tinha o Espírito de Deus. Essa é a verdade, né? Então veja bem, Nicodêmio, que veio ter com Jesus, ele não tinha o Espírito de Deus. Por isso, ele tinha nascido da carne. Por isso que Jesus disse, Nicodêmio, se não nascer do Espírito, se não nascer da água e do Espírito, Nicodêmio, você não pode entrar no reino de Deus. Ele disse para Nicodêmio, até ele não falou assim, você não pode entrar no reino de Deus, ele falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, as pessoas têm medo de pregar, têm medo de falar a verdade, mas até quando eu vou encobrir a verdade para você? Até quando eu vou te ludibriar com pregação do passamão? Eu tenho que falar a verdade, porque é a verdade que liberta. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Eu quero dizer para você que há uma diferença entre a carne e o espírito. O homem é carnal. Veja bem, o homem é carnal. E desse lado esquerdo está o maligno. E do lado direito está o Espírito de Deus, está a santidade. Está entendendo? Se ele der lugar, o Espírito de Deus entra na vida dele. Mas se ele fracassar, se ele não der lugar ao Espírito de Deus, o outro entra. O espírito maligno entra na vida do homem, contando que ou o Espírito de Deus ou o espírito maligno está acompanhando o homem. É ele que escolhe o que é que ele quer. É você aí que faz como eu fiz. Eu escolhi a santidade do Senhor.
Eu escolhi o Espírito Santo e aceitei a santidade que é Jesus Cristo. Está entendendo? Então veja bem, nós vamos ver na palavra de Deus agora, no capítulo 5 de Gálatas, o rapaz aqui vai mencionar, e ele vai ler para nós. A primeira passagem que diz sobre a obra da carne, né? Sobre a obra da carne. Você vai ver, você preste bem atenção, a obra da carne, o que é que faz, e vê se você está encaixado nisso aí ou não. Se você já aceitou Jesus, tudo bem. Se você não aceitou e está assistindo esse vídeo, que é para te ajudar, é de dó, é para salvar as pessoas, isso é palavra da salvação. Se você está encaixado nessa palavra ou não, eu espero que não esteja, amém? Ele vai ler para nós. Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo aí? Essas obras aí são as obras da carne. Aquele que tem essas obras, ele disse, não entrarão. Foi Jesus falando. Foi Paulo falando. Acerca das quais eu vos declaro que não entrarão no reino de Deus. Tá vendo? Então nós vamos ver agora sobre o fruto do Espírito. Vamos ver. É no mesmo capítulo de Gálatas 5, ele falou sobre as obras da carne. Agora vamos ver sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está vendo aí? Deu bem para você ver a separação entre a obra da carne e os frutos do Espírito. Você já viu lá atrás quem recebeu o Espírito Santo e quem não recebeu. Quem é que não recebeu o Espírito Santo, como é a vida dele. Como eu era, como Nicodemo era. Nicodemo não podia comparar com nós, como eu já disse. Porque ele era um homem sábio, ele era príncipe de Israel. Ele era um homem sábio, inteligente, era mestre do sinédrio, doutor da lei. As leis eram feitas por eles, porque o sinédrio é o Senado, vamos supor o Senado no Brasil, né? Então eles que criavam a lei, ele não podia errar. Mas quando ele veio ter com Jesus, Jesus falou para ele, Nicodemo, você tem que nascer de novo, Nicodemo, você não nasceu ainda não, você nasceu da carne. Senhor, mas eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, falou Nicodemo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Agora você tem que nascer do Espírito. É o que aconteceu com Nicodemo. É também o que aconteceu com a gente, né? 34 anos, nascido da carne, né? Tinha somente o fôlego de vida. E assim também pode estar acontecendo com você aí que está assistindo, que vai curtir esse vídeo, que ainda não aceitou Jesus. Né? Você ainda não nasceu do Espírito. E se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Vamos ver o que Paulo disse outra vez em Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Vamos ver. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem lei, estava morto o pecado. Certo. Tá vendo aí? É sobre Romanos, é isso? Capítulo 8, versos 7 e 8, certo? Pois é, a Bíblia também disse que aquele que faz a vontade da carne, né,
que a vontade da carne é inimizade contra Deus, tá certo? A palavra de Deus disse, aquele que faz a vontade da carne, parece que é em Romano mesmo, né? O que faz a vontade da carne é inimizade contra Deus, tá certo? Parece que é isso aí mesmo. É todo aquele que faz a vontade da carne é inimigo, é inimizade. A vontade da carne é inimizade contra Deus, tá certo? Então você que vai assistir esse vídeo, compartilhe, tá? Deixa seu like, compartilhe. E acompanhe nós. Talvez nós vamos falar mais sobre essa passagem, tá certo? Esse é o 4º vídeo, falando de uma passagem só na Bíblia, né? Não é para me exaltar não, irmãos, é porque ela é espaçosa, tá certo? E o Espírito Santo sabe tudo, ele conhece tudo. Então, você que vai assistir esse vídeo, você compartilha, você deixa o seu like, compartilha, inscreve no nosso canal, tá certo? E nós estaremos orando por você. Nós não sabemos quem é você, mas o nosso Deus sabe quem está compartilhando, sabe quem está escrevendo, sabe quem está curtindo, sabe quem está ofertando, ele sabe tudo, tá? Então, faça isso. Isso seria uma ajuda para nós, né? Porque quanto mais ouvir, mais pessoas vão aprender com a palavra da verdade, a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós falamos, tá bom? Nós não falamos coisas de nós mesmos, falamos da Bíblia. Que Deus possa abençoar e você fique com Deus, em nome de Jesus.